Olá, meus amados, a graça e a paz do Senhor Jesus. Boa tarde para vocês, meus seguidores de Deus. Estou aqui gravando mais esse vídeo. Espero que vocês compartilhem. Espero que vocês curtam, se inscrevam no meu canal, para que mais vida possa ser alcançada com a verdade, que é o Evangelho de Jesus. Enquanto nós que ensinamos a palavra de Deus, muitos não levam a sério. Muitos não querem nem saber o que a gente está falando da palavra de Deus. Acha que a gente não sabe nada. Pessoas arrogantes, orgulhosas, que acham que já sabe tudo e não sabe nada. Porque nós, todos os dias, aprendemos. E se nós queremos ter uma sabedoria de verdade, só encontramos na palavra de Deus, porque só Ele é verdadeiro. Meus amados, o mundo tomou um rumo, está tomando um rumo tão diferente, tão escandaloso, que vocês vejam vídeo da palavra de Deus, muitos vê e nem segue, nem para ouvir o que a pessoa tem para dizer, para falar, porque a mensagem não é da pessoa, é de Deus. Mas se for alguém rebolando nu, com depravação, vulgaridade, imoralidade, uma coisa horrível e feia, as pessoas aplaudem, dá ibope. Por quê? Porque eles aplaudem o que é mal. As pessoas não têm o conhecimento de Jesus, não têm o temor de Jesus. Muitos vivem arrodeados, presos a uma religiosidade. Nenhuma religião segue Jesus. Então, as pessoas procuram o que é mal. É como Jesus ele disse na palavra de Deus, o Pai dele. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. A luz ela é verdadeira. A luz ela liberta. A luz ela traz paz. A luz ela traz decência em todos os sentidos de viver. Hoje em dia o que a gente vê por aí? Mulheres famosas, ridículas, horrorosas de se ver. Coisas que as pessoas fazem numa casa de prostituição, mulheres famosas só porque tem uma fama, muitas vezes no mundo musical, só porque é cheio do dinheiro, com a sua vulgaridade, estão passando dos limites. As mulheres estão tudo sem Deus na vida. Quando vê alguém falar da verdade, aí quer explodir de raiva. Por quê? Porque elas fazem a vontade do mal. O senhor delas é o diabo. Elas servem para ele. Quem ama as coisas desse mundo não serve a Deus. Deus, ele diz na palavra dele que quem ama as coisas que há nesse mundo, o amor de Deus não está nessa pessoa. Então essas pessoas famosas podem estar no auge da fama, pode ter dinheiro o tanto que quiser, se prostituir o tanto que quiser, colocar uma maquiagem achando que é poderosa, mas não é, porque maquiagem não faz ninguém ser forte e poderosa. Quem faz é Jesus, é conhecer Jesus, ter o temor de Deus e a decência. Então o mal já corrompeu a mente dessas pessoas, dessas mulheres vulgares, mulheres que só tem o nome de mulheres, mas não faz jus, porque não são princesas de Deus,
são rainhas do inferno, caminhando para o inferno. E quando as mulheres, elas conhecem a palavra de Deus e se convertem a Jesus, elas vivem uma nova vida. Eu estou falando aqui de mulheres que vivem no mundo, que vivem amando os prazeres da carne, que não tem vergonha na cara, não tem decência, acha que seu corpo é um bel prazer e não sabe que ali o diabo contaminou a sua mente, mostrando para ela que aquilo que ela faz é bonito, mas diante de Deus é terrível, é tenebroso e é o que vai levar elas para o fogo do inferno. Elas estão ganhando o mundo inteiro na vida delas, mas elas vão perder o mais importante, que é a salvação de Jesus. Por quê? Porque elas desprezam, elas não querem saber quem é Deus. Deus para ela tem que fazer tudo, todo tipo de vulgaridade e Deus o aceitar. E nós sabemos assim, que se o justo, que se está se limpando, que conhece a palavra de Deus, que cai, que se arrepende, se ele é punido, quanto mais o pecador. São pessoas que amam o pecado, estão presas ao pecado e não querem se livrar. Vocês lembram? Jesus, quando ele andou aqui na terra, as mulheres que conheceu ele mudaram de vida, mudaram de jeito, mudaram de viver. Uma delas foi Maria Madalena, prostituta. Ela vivia a vida dela da maneira que ela queria. Só que quando ela conheceu Jesus, o temor de Deus entrou no coração dela. E ela viu que Jesus ele tinha uma nova vida para ela. Uma vida de qualidade, uma vida de santidade, uma vida de honestidade, uma vida de decência, assim como é para entrar no reino de Deus. Então, meus amados, as mulheres que seguiam Jesus, elas começaram a ser diferentes. Deixou seu velho eu para trás. Tudo se fez novo na vida daquelas mulheres. E elas não começaram a viver a mesma vida errada que elas viviam. Não, elas mudaram de vida, mudaram de atitude. Mas as mulheres de hoje em dia, o que a gente vê aí, só tem o nome de mulher. Mas é uma coisa horrorosa, indecente, contaminada pelo mal. Senhoras de idade, coloca um biquíni seminu e vai rebolar e achando que está fazendo a melhor coisa. Coitadas delas. Mal sabe que ela está servindo a Satanás e que se ela não se arrepender e não querer buscar a presença do Senhor Jesus e se converter a Ele dessas imoralidades, elas vão para o fogo do inferno. Um dia vai acabar, vai chegar a velhice, o dia de partir daqui e vão tudo sem Jesus na vida. E não adianta uma religião, porque religião nenhuma nos salva. Porque Deus ele não é religião, Deus ele é transformação de vida pela palavra. Então, meus amados, vejamos aqui. Jesus, ele reprova a tradução, as tradições dos homens. Jesus reprova. Então, alguém que tem os seus costumes, as suas tradições, não pense que agrada a Deus, porque Deus, ele reprova. Então, aqui, certa vez, diz, Jesus é tradição dos anciãos. Então, chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus, ou seja, os religiosos, dizendo: por que transgride os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lava as mãos quando come pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhe: por que transgredi vocês também o mandamento de Deus pela vossa tradição?
Então aqueles religiosos chegaram e fizeram uma pergunta a Jesus, por que os discípulos de Jesus não lavavam as mãos antes de comer? Jesus, em cima da palavra deles, comentou outra pergunta. E por que transgride? Ele, porém, respondendo, disse: por que transgredir vocês também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Ou seja, Jesus ele disse: por que vocês estão deixando de lado o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Então, Jesus ele quis dizer: será que a tradição de vocês é mais importante do que a minha? É mais importante a que é do meu pai? Quem são vocês? Então ele disse: porque Deus ordenou dizendo: honrai a teu pai e a tua mãe, e quem maldizer a seu pai ou sua mãe certamente morrerá. Mas vocês dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe é oferta ao Senhor, o que podereis aproveitar de mim? Desobrigado fica. Esse não honrará de modo algum, nem a seu pai, nem a sua mãe. E assim invalidaste pela vossa tradição o mandamento de Deus. Então, Jesus ele diz: quando vocês deixam de fazer algo que a minha palavra diz que não é para fazer dessa forma, vocês estão deixando o mandamento de Deus de lado e colocando de vocês na frente. Então, veja o que Jesus respondeu: hipócritas, bem profetizou Isaías ao vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me veneram, ensinando doutrinas que em vão me veneram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, ou seja, fundadas por homens. E chamando assim a multidão, disse-lhe: ouvi e entendei. Então Jesus ele quer que as pessoas ouça e entenda o que ele tem para dizer. O que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele os seus discípulos, disseram-lhes: sabe que os fariseus, ouvindo essas palavras, não hão de gostar, ou seja, se escandalizaram. Ele, porém, respondendo, diz: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Ou seja, todas aquelas pessoas que não aceitam o mandamento de Deus, a ordem de Deus, o que Deus está ensinando na palavra e quer estabelecer a sua própria doutrinas de homem, não foi plantada por Deus e essa pessoa será arrancada por Deus, ou seja, tirada da terra. Porque Deus, ele não se deixa escarnecer. De Deus ninguém se zomba. Enquanto muitos aí estão zombando, ele está chegando a hora de ele mostrar que ele é Deus. Então ele disse: deixai-os, são cegos, condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na mesma cova. Então vejamos aqui. Jesus ele disse que aquelas pessoas não estabelecia o que estava escrito na palavra de Deus, mas estava estabelecendo uma doutrina que não veio de Deus. Quantas pessoas hoje em dia não estão estabelecendo doutrina que não vem de Deus? Uma delas é o catolicismo. Aí alguém me pergunta: vocês acham que as pessoas que são católicas seguem a Jesus? Eu digo:
a verdade nua e crua. Não segue Jesus. Porque, como não segue Jesus? Porque Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus se não for por Jesus. As pessoas católicas começaram a ilusão. Não é base bíblico. Elas colocam Maria na frente. Se Maria não subiu ao céu, se Maria não morreu na cruz, se Maria não ressuscitou, Maria está morta como os demais. O único que ressuscitou foi Jesus. É o único que está à direita de Deus, que ouve, que vê todas as coisas e que pode todas as coisas. Os católicos inventaram tradições dos homens para as pessoas não ver a verdade que é Jesus para seguir. Lá tem Santo Expedito, lá tem Santo Antônio, lá tem Senhora Aparecida, é senhora de todo jeito, já virou um barraco. Sabendo que nem Deus tem mãe. Jesus foi o único que nasceu de Maria, foi a mãe dele, carnal. Mas Jesus sempre foi espiritual. Jesus, desde o princípio, desde a fundação do mundo, já habitava com Deus. Então Deus não tem mãe. E eles dizem, em louvores aí, que não é para Deus, que Deus tem mãe. Muitos santos pagãos, que não está escrito na Bíblia, que não foi deixado por Jesus para seguir. Jesus, ele deu ordem aos discípulos. Quando ele subiu ao céu, ele disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não acreditar já está condenado. Então as pessoas que têm uma religiosidade, elas são incrédulas. Elas não acreditam que Jesus é o primeiro e é o único que será sempre. Elas não acreditam que Jesus é o único que pode interceder e ouvir o nosso louvor, nosso pedido e levar a Deus. Então elas não seguem Jesus. Elas seguem a vários que não existem. E elas deixam de seguir o verdadeiro, que é o Filho de Deus. Então, eu quis citar somente uma dessas religiões. Mas e as outras? Jamais segue Jesus. Porque seguir Jesus é assim. Você fala somente de Jesus e de Deus. Porque é os dois que consistem lá no reino de Deus. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles se tornam um. E as pessoas não entendem isso. Aí quando a gente vem com a verdade, começa tudo a se espinzunhar. Pessoas que não têm o entendimento da palavra de Deus e querem dizer coisas, dizer que a pessoa está perseguindo a sua religião. Não é perseguindo. É abrindo os olhos das pessoas que estão ali naquela religião, que um dia a pessoa também foi e viu quanta mentirada está ali dentro. Que o evangelho verdadeiro que prega não é Jesus. Fala em Jesus, mas não segue Jesus. Tem uma diferença, você falar em Jesus e você seguir Jesus. Seguir Jesus é você entender o sacrifício que Jesus fez por mim, por você, e colocar ele como único, exclusivo na sua vida. Não existir mais nome nem ninguém, assim como Deus não nomeou, não elegeu outros nomes, mas sim o Filho dele, que está todo poder, toda honra e toda glória. Então, meus amados, muitas das vezes eu faço vídeo e tem pessoas que ficam querendo debater, dizendo que eu estou perseguindo a igreja do catolicismo. Não é. Eu fui uma lá de dentro e eu não vi resultado nenhum. Porque o que eu via falando na Bíblia, eu vi que as pessoas não faziam. E eu não queria viver uma vida daquele jeito. Eu queria servir a Deus de verdade, da maneira certa que Ele pede para ser.
E Deus, Ele me moldou com muito tempo e Ele me fez eu conhecer Ele de verdade. E Ele mudou meu entendimento de pensar, o meu jeito de pensar, o meu jeito de sentir, porque Ele me provou que Ele é verdadeiro. Então, meus amados, tem pessoas que dizem, mas as pessoas católicas, elas servem aos santos que antigamente viviam na terra. Não, sinto muito, mas Jesus não deixou isso para ninguém seguir outros santos, que Ele não deu poder, que Ele não deu vida, que não pode fazer nada por ninguém. Ele é o único que está vivo. E Ele disse, salvação só nele, porque nele está todo o poder e autoridade. O nome dele está na frente e em cima de todas as coisas, na frente de tudo. Porque foi o próprio Deus que o elegeu. Deus, o Pai dele. Jesus ama muito o Pai dele. Quando ele veio falar às pessoas o mandamento de Deus aqui na terra, ele ensinou o mandamento do Pai dele. Jesus só falou do Pai dele. E é na palavra de Deus que a gente tem que entender o que está certo e o que está errado, e você seguir. Não adianta você seguir uma mentira que você acha que é verdade, tem que ter certeza. Você tem que adorar Jesus, que foi o único que morreu na cruz do Calvário. Ele foi o único que pisou na cabeça da serpente, foi no inferno, pegou a chave do inferno. Ali ele recebeu o poder da vida e da morte. Da vida com o reino dele, porque ele tem a chave da porta do reino dos céus, da vida eterna. E no inferno ele pegou a chave da morte, porque lá as pessoas que vão para a morte eterna, ele tem poder de lançar lá. Só ele. Ninguém mais tem. Então, as pessoas têm que entender que o único que morreu e ressuscitou é Jesus. E isto aí está escrito em todas as Bíblias de todo o país. Que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Ele está sentado à direita de Deus Pai, o Todo-Poderoso, Altíssimo. Então, quem é vivo, raciocine. Quem é vivo é que pode fazer alguma coisa. Os mortos não podem fazer nada. Vejamos, tiramos experiência da nossa família. Os que morreram, eles não sabem nem que existiu. Não sabem nem se existiu família, não sabem nem aonde eles estão. Estão dormindo sono profundo para que naquele grande dia da volta de Jesus, eles ressuscitar, voltar a viver. Uns para a vida eterna, subir com Jesus para sempre, e outros para a vergonha e desprezo eterno, para a segunda morte, que é o lago do fogo e enxofre, onde está preparado para o diabo e seus anjos. Então, não queira dizer que a pessoa está perseguindo nenhuma religião, porque não é. Nós que entendemos essa verdade, nós temos que alertar aqueles que estão lá dentro, que não sabem de nada, e estão sendo enganados, assim como um dia a gente fomos. Então, seguir a Jesus é a Jesus. Seguir a Deus é servir a Jesus, porque através de Jesus nós chegamos perto de Deus. Então, meus amados, não queira dizer que é perseguição, porque não é. Um dia eu me vi dentro de uma religiosidade, dessa da qual eu citei, muitas por aí também, que é religião e não leva ninguém a Deus, mas vão para tirar do caminho de Jesus, que é o verdadeiro. E eu dizia, um dia eu vou descobrir a verdade. Um dia,
Se Deus ele é verdadeiro e ele é vivo, um dia ele vai me mostrar se o que essas pessoas estão praticando é o que ele quer, é o que ele se agrada, ou se é que o homem fez e eles não estão fazendo o que a palavra manda. Era uma sede que eu tinha. Um dia Jesus me encontrou, ele me revelou e ele me mostrou que era verdade. Que para se chegar a ele só bastava Jesus. O resto é tudo mentira. Tradição dos homens que eles inventaram. Estão seguindo um caminho que não é Jesus. Seguir Jesus é só Jesus e ponto final. O que passou disso vem do maligno. Vem da mentira, da ilusão. E faz as pessoas ficar incrédulas, não acreditar em Jesus. Não querer que Jesus seja o dono delas. Não querer que Jesus seja o primeiro da vida delas. Não querer que elas acreditem que Jesus realmente morreu, ressuscitou e está vivo junto com Deus. Que um dia ele vai voltar. Então, meus amados, é muito importante você que está me ouvindo aí, que você está talvez em uma dessas religiosidades, você entender realmente a palavra de Deus. Você tentar compreender o que Jesus ele quer dizer para você. Porque a palavra verdadeira é Jesus. A base e o fundamento tem que ser Jesus. Paulo uma vez ele falou que o evangelho é o poder de Deus. E aonde estão pregando Jesus, o poder de Deus se manifesta. Pessoas são curadas, libertas, porque Jesus está ali presente e vivo. Não é alguém que morreu e vai fazer milagre, não. Porque os que estão mortos não podem fazer nada por ninguém. Mas aqueles que estão vivos, sim. Você já viu aquele ditado? Muitas pessoas dizem assim: tu tem medo de quem morreu? Aí a pessoa que tem a sabedoria diz: não, eu tenho medo dos vivos, porque eles sim podem fazer, mas os mortos não, porque eles lá, nem de lá da cova eles vão sair. E assim é na palavra de Deus. Quem foi que morreu na cruz do Calvário? Jesus. Quem foi que ressuscitou ao terceiro dia? Jesus. Quem subiu ao céu para junto de Deus? Jesus. E os demais morreram. Estão esperando em Deus. Então se iluda quem quiser. Então você que tem esse desejo de saber a verdade, compre uma Bíblia e vá buscar na palavra de Deus, assim como eu, assim como os demais foram buscar. Temos nossos defeitos porque somos pecadores. Mas quando a gente erra, a gente se arrepende. E a gente pede perdão a Jesus. Porque ele disse: se pecardes, tem um advogado. Jesus Cristo, ele é fiel para vos perdoar. O ímpio não. O incrédulo não. O religioso não. Eles peca, ama o prazer e continua. Eles não estão nem aí que vai fazer mal. Porque eles não sabem o que é Deus mesmo na vida deles. Eles não têm temor. Então veja a diferença de crer em Deus e a diferença de ser religioso. Se alguém ainda diz assim: eu sou crente em Jesus, mas também não pratica, se tornou uma religião qualquer dessas aí. Porque Deus, ele é atitude de vida, mudança de vida, transformação. É querer o bem das pessoas, aplaudir pelas coisas que é honrosa, decente, condenar, destruir tudo aquilo que vem do mal, que a palavra de Deus manda a gente fazer isso, e não se aproximar dele, mas desviar-se.
E as pessoas religiosas não. Nem aquelas que não têm religiosidade, que é ateu, que não acredita nem em Deus. Elas querem viver uma vida que nem bicho. Do mesmo jeito que os bichos vivem. E elas não estão nem aí, porque elas acham que nada vai ter punição. E só chegando o dia da conta deles chegar. E Jesus mostrar, através de Deus, que só Ele é o Senhor. E que só Ele é Deus. Amém. Pai, Senhor Jesus, Shalom Adonai. Obrigado por mais essa mensagem. E que vocês continuem escrevendo no canal. Se inscreva. E meu muito obrigado a todos vocês que já estão inscritos. Amém. Fique na paz, na graça do Senhor Jesus.